E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. Dessa vez, de número 87, não perca a conta. Tô quase perdendo a conta, na verdade. O Repercuta tá chegando ao número 100, uma marca importante. E a cada episódio que eu vou produzindo é mais gratificante, é uma felicidade e orgulho enorme em estar produzindo todo esse conteúdo aqui nos streams e interagindo com vocês, tanto aqui nos episódios, como também nas redes sociais, o Instagram e em todos os streams onde o Repercuta está presente. Quero também agradecer, deixar registrado aqui, o Repercuta chegou também aos 100 seguidores no Spotify. Gostaria muito de saber quem são vocês, para agradecer pessoalmente. E também virão novidades para você que está lá na frente, lá no futuro ouvindo, você já sabe quais são. Quero também começar a produzir alguns conteúdos e poder recompensar as pessoas que vêm consumindo aqui o meu podcast. Episódio 87, dando continuidade aos bate-papos, recebo Eduardo Duna, ele que é baterista recifense, já vem acompanhando o trabalho dele durante algum tempo. O Duna começou a tocar nas igrejas e desde 2020 compõe a banda do Cirque Amar. Em meio à pandemia, ele recebeu esse convite, aceitou, encarou o desafio e segue por lá, tocando e viajando com todo mundo que faz o circo. E esse papo da gente envolve inclusive a questão das oportunidades, né? Que nem sempre vem na hora ideal. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui no Repercuta. Além de outras questões, como a própria trajetória dele antes do circo e como tem sido nesses 3 anos. Esse episódio está saindo em junho de 2023, tem muita lenha para ser queimada ainda pela frente. A gente conversou também sobre a questão do condicionamento físico, porque são vários espetáculos seguidamente, na verdade. A rotina do Eduardo na estrada e nas dependências do Cirque Amar. Outro tema que a gente conversou também é a questão da performance circense, tanto sonoramente como visualmente. Vamos receber aqui o Eduardo Duna em mais um episódio do Repercuta Podcast, mais um bate-papo nessa que é a 3ª temporada. Podcast disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, Google e vários outros agregadores, inclusive os gratuitos. Facebook, Instagram, tu pode me seguir também no meu Instagram pessoal, tenho recebido sugestões de episódios por lá também, vai ser um prazer saber o que é que tu pensa. Disponho também do Pix, tu pode colaborar com o meu trabalho, jardetavares@gmail.com. E em breve algumas novidades, alguns direcionamentos do Repercuta para o audiovisual. Em breve também um clube de membros que vai me ajudar bastante a produzir mais e melhor aqui nessa podosfera. Prazer te receber aqui no Repercuta, Eduardo. Era um alvo antigo também. Enfim, eu vou acompanhando o trabalho de todo mundo. Eu sou um só, mas tento acompanhar o trabalho de todo mundo lá no Instagram. E o teu é um dos que é legal de acompanhar. Bem-vindo ao Repercuta, se apresenta aí pra galera, velho. Finalmente saiu esse papo da gente. Pois é. Pô, velho, eu tô muito feliz, na verdade. Como você falou, era um objetivo antigo já da gente. Eu agradeço, inclusive, a tua paciência. Na outra semana você marcou comigo, eu não pude, que eu tava doente. E aí você teve essa paciência e tal. Pra gente é muito massa isso, tá ligado? Bom, galera, meu nome é Eduardo Duna. Eu sou baterista. Eu trabalho no Cirque Amar. Atualmente um dos maiores circos na América Latina. Estou muito feliz de estar participando aqui desse programa, porque o Repercuta Podcast é um podcast que eu já acompanho há muito tempo. Eu ouço o podcast há muitos anos já e fiquei muito feliz de encontrar um podcast em português voltado para bateristas e que entrevistam a galera aí que eu curto também. Eu conheci já há alguns anos e vou acompanhando desde então. E para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui participando também e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês que estão ouvindo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Jade, de verdade. Massa. Eduardo, tu tá em que estado agora? Porque tem circulado, né, com o circo. Como é que tá a tua situação nesse momento? Enfim, esse episódio tá sendo gravado no final de maio de 23, para quem tá no futuro ouvindo, né? Em que lugar tu estás?
A gente viaja bastante, né? Com circo, a gente tá rodando aí o Brasil. Atualmente a gente tá no Rio de Janeiro. A gente chegou no Rio de Janeiro, na verdade, pouco menos de um ano atrás. A gente fez uma temporada de 5 meses lá na Barra da Tijuca. Que foi uma experiência muito legal para todo mundo que estava no circo, porque, enfim, aconteceram muitas coisas legais lá. Depois a gente passou mais 3 meses em São João de Meriti, que é uma outra cidade aqui do lado do Rio Capital. E agora a gente está em Campo Grande, que é um bairro dentro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É um bairro enorme. A gente está há mais ou menos 3 meses aqui. E, mais uma vez, para quem está aí no futuro, esse episódio está sendo gravado em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Já faz quanto tempo que está na estrada? Como é que Com o tem sido as cidades que tem circulado? Com o circo eu estou há quase 3 anos já. Essa aventura começou lá em Fortaleza. Aí a gente terminou uma turnê lá no Nordeste. E aí teve a pandemia, aquela coisa toda, a gente passou um tempo parado. E aí a gente vem seguindo em direção à região Sudeste, no caso, né? A gente passou por Alagoas, depois veio para Bahia, foi quando a gente terminou o Nordeste. Aí depois a gente veio para o Rio. E por hora a gente planeja explorar um pouco mais essa região aqui, mas tem muita coisa para rolar. Nesses 3 anos de caminhada com o circo, a gente já conseguiu explorar essas cidades. Tem sido incrível. Eu fiquei muito curioso, assim que eu te convidei, para saber como é que surgiu a oportunidade, como é que aconteceu. Ser músico e ser baterista num circo tem uma dinâmica específica, né? Ser baterista nesse território é outra coisa. Como é que surgiu a oportunidade? Como é que foi? Então, eu tenho um amigo chamado Felipe, ele é guitarrista, ele é conhecido aqui no circo como Bruxo, acho porque quando ele tá tocando parece que tá fazendo mágica com a guitarra, deve ser por isso. Mas esse cara é meu brother há muitos anos, tipo, sei lá, a gente é amigo há 15 anos, talvez. A gente chegou a estudar junto na escola e a gente morava perto um do outro. Então a gente cresceu junto, ouvindo as mesmas bandas, tendo as mesmas referências. Ele sempre muito dedicado à música. Naquela época ele já tocava guitarra pra caramba, tá ligado? E ele sempre foi de ter muito contato com muita gente, porque sempre tocava com muita gente, na noite, no carnaval, nas festas, nas orquestras. E aí ele foi chamado para tocar aqui no circo. O circo contava com outro baterista antigamente, esse cara saiu. E aí, esse meu amigo, Felipe, que estava aqui tocando com eles, falou pra galera, ó, tem um cara para indicar. E aí ele ligou para mim, ele disse, Edu, tu tá ligado aí nesse trabalho, no circo que eu tenho, e a gente tá precisando de um batera, velho. Tu topa vir tocar com a gente? Eu topei, com certeza, era uma oportunidade única. A gente estava no meio da pandemia, no meio do lockdown, no momento que você jamais espera receber uma oportunidade como essa, tá ligado? Na época eu estava trabalhando com fotografia, estava numa parada totalmente diferente, e aí ele fez esse convite para mim, eu topei, fiquei no aguardo, né? E aí, quando as coisas voltaram a abrir, voltou a ter evento, essas coisas, o circo mandou lá para Recife uma van, um Splinter, para ir buscar a gente, porque os 3 músicos da banda, na verdade, são de Recife. Eu sou recifense, com certeza, sou do meu país, Pernambuco. Aí mandaram a van, buscaram a gente com mudança, com roupa, com equipamento, com tudo. A gente estava se mudando literalmente, né? E aí 12 horas de viagem depois, a gente chegava lá em Fortaleza, no Ceará, para fazer a reestreia do Cirque Amar, depois de sei lá quanto tempo parado. E basicamente eu recebi essa oportunidade através do convite desse meu amigo. Eu lembro que eu ficava me sentindo meio mal, porque tinha muitos caras que tocavam muito melhor do que eu, sabe? Sempre vai ter um músico que é muito melhor que você. E eu recebi isso de presente, tu entende? Eu recebi o convite de presente. Para mim foi uma honra muito grande por causa disso. Eu me senti extremamente privilegiado. Mas eu acho que um dos motivos pelos quais ele me chamou é porque eu penso que na dinâmica de uma banda, às vezes é mais importante você ter uma equipe que se dá muito bem dentro e fora do palco
do que ter o músico assim mais extraterrestre que existe, sabe? E um dos motivos pelos quais eu recebi esse convite é justamente porque eu tinha as referências que a banda precisava. Eu tinha o background que a banda precisava em um baterista. E aí, a partir daí, quando eu cheguei aqui, me restou me dedicar para estudar mais, para praticar mais, aprender muita coisa que eu precisava aprender. Eu estava muito tempo parado também, principalmente por causa da pandemia, então eu cheguei Aham. enferrujado pra caramba. Eu comecei tocando na igreja, assim como 97% dos músicos que a gente conhece. Então, eu estava sempre tocando, mas aí veio a pandemia, todo mundo parou, eu estava enferrujado, e aí foi um desafio para voltar à atividade física, sabe? E esse convite ele chegou nessa hora, na hora que eu menos esperava e no momento que eu estava menos preparado para receber. Mas aí eu dei a cara a tapa e fui, e tem dado certo pra caramba. Porra, velho, parabéns, porque de repente, uma hora dessa, enfim, você recebeu um convite desse numa hora mais adversa, digamos, né? E não Aham. ideal, né? A coisa mais fácil era dizer que não dá para fazer e, de repente, interpretar essa oportunidade como não tá na hora. Mas, de repente, tá na hora, exatamente Sim. na hora aí, né? E tu provou e tá provando, né? Esse tempo todo. Te perguntar, velho, tu já entrou nesse assunto, mas quais foram os desafios logo de cara? Porque eu fico imaginando a coisa ficar longe de casa, né? Preparo físico também, né? Porque eu lembro do tempo que passou aqui em Recife, eu não cheguei aí, mas foi no meio da pandemia também, no final da pandemia ali, várias sessões no mesmo dia, né? E vários dias. Aí eu queria que tu falasse um pouco, Eduardo, de como é o teu dia a dia mesmo, assim, preparo físico, alimentação, esse tipo de coisa, e horários, né? A questão de logística, sabe? É uma pergunta gigante, mas curioso com isso também. Tá, se no meio da resposta eu me perder, tu me ajuda. Mete branca, mete branca. Tá. A princípio, os desafios que a gente já espera que aconteçam, e de fato acontecem, que é a questão de trabalho de tudo, isso se afastar do estilo de vida que você está acostumado a ter e passar a ter um estilo de vida totalmente diferente. Eu costumo dizer para as pessoas que o trabalho no circo não é somente um trabalho diferente, é um estilo de vida diferente, porque você mora no lugar onde você trabalha. A gente tem toda uma infraestrutura, né? O circo disponibiliza toda uma infraestrutura de trailer, motorhome, onde a gente mora, e no meu espaço eu tenho absolutamente tudo que eu preciso, saca? Eu tenho meu conforto, eu tenho tudo que eu preciso, mas ainda assim é um estilo de vida diferente. E aí teve de cara essa questão da adaptação ao estilo de vida do circo, porque a gente tudo funciona num horário diferente. Enquanto está todo mundo trabalhando, a gente está descansando ou ensaiando. E quando está todo mundo livre, é esse o horário que a gente trabalha, tá ligado? Porque é a dinâmica da vida de quem trabalha com evento. Quando tá todo mundo na farra, você que está trabalhando para fazer a festa acontecer. Uhum. Esse foi uma das grandes mudanças que rolou já de cara. Porque eu sempre trabalhei em escritório, eu trabalhava com desenvolvimento de software, eu trabalhei 7 anos com isso, então eu estava naquela pegada, né? Acorda de manhã, vai para o escritório, para a empresa, trabalha, sai 6, 7 horas da noite. Às vezes, quem trabalha com software de desenvolvimento sabe como é isso, às vezes você não tem hora para sair. E voltava para casa de noite, no outro dia estava lá de manhã, tudo de novo. E aqui é o inverso, sabe? Tudo acontece, sei lá, a partir das 6 da noite, quando a gente vai se organizar, figurino, maquiagem e vai lá para o circo. A vida literalmente gira de cabeça para baixo, sabe? Essa foi uma das grandes mudanças que rolaram. Aí teve a questão do condicionamento físico, porque durante a pandemia eu fiquei muito tempo em casa, parado sem fazer nada, a gente não podia sair, não podia fazer nada. Então eu estava literalmente vegetando, na falta de uma palavra melhor, claro. Se entende o que eu quero dizer, a gente passava muito tempo em casa parado, sem atividade física, sem sair de casa, às vezes sem tomar um sol, sem fazer nada assim. E no circo, o espetáculo da gente é muito intenso, é muito explosivo. Quem veio sabe do que eu estou falando, sabe? A gente termina suado, engano, porque é muito intenso. E aí, de cara, eu sofri, né? Eu tive problemas com tendinite, eu chegava em casa, ficava muito cansado, muito de, tipo, sentar no chão e ficar, sabe? Aí, comecei a me preocupar com essas questões, né? Às vezes eu bebia muita água, por exemplo, durante o espetáculo, o que me atrapalhava, porque eu perdia muitos sais. Aí eu comecei a controlar o volume de água que eu bebia e eu percebia que eu terminava o show um pouco mais inteiro, sabe? Comecei a me preocupar com a alimentação. Aqui no circo eu faço a minha própria comida.
E aí comecei a me preocupar com essas questões porque eu precisava estar bem para dar conta do espetáculo. Eu sempre gostei da prática de esportes, então, por exemplo, no caso, um esporte que eu tenho curtido bastante é a patinação. Eu sou patinador urbano, Pô, então que eu pego os massa, velho. patins e eu vou Que para. massa. É uma loucura. Eu pego os patins, vou para o meio da pista e vou patinar, sei lá, 15 quilômetros, sabe? Recentemente eu não estou conseguindo fazer tanto isso, mas é uma parada que eu curto fazer e eu fazia muito, porque me ajudava bastante com fortalecimento de perna. Então foram coisas que foram me ajudando em relação a essa mudança que rolou em relação ao condicionamento físico que eu tinha que ter para dar conta do espetáculo. Eu achei legal a questão da patinação, porque também eu acho que é tranquilo pra tu carregar, né? Pra tu levar um par de patins, Ah, você sim, enfim em sim. qualquer lugar, né? Sim, o Chegou na equipamento viaja cidade, comigo. isso é Ah, massa, tem uma velho, isso é coisa legal massa. a destacar também, que uma outra coisa Hum, que foi uma mudança grande, é porque como eu falei, né, eu cresci tocando na igreja. Eu toquei na igreja por 16, 17 anos, mais ou menos. É bastante tempo. Nesse tempo a gente junta uma bagagem, porque a gente na igreja termina tendo contato com muitos estilos, com muitos músicos diferentes, com muita música de estilo diferente. E tocar na igreja e tocar num espetáculo com luz, com brilho, com figurino, com não sei o que, é totalmente diferente. Então, na igreja, a ideia da música na igreja é que todo mundo cante junto, sabe? É uma uhum. coisa participativa. A banda toca, a galera canta, e é uma coisa feita em conjunto, todo mundo participando. Então, o batera tem que segurar a mão, tem que tocar para a música. Foi uma das coisas mais valiosas que eu aprendi na igreja, tocando na igreja, foi tocar para a música e tocar ouvindo os outros músicos. Sabe, foi um dos grandes valores que eu aprendi em relação à música, foi esses valores aí que me deram um nível de percepção diferente. E aqui no circo, velho, é outra coisa. Aqui no circo você tá no palco, o palco é elevado, todo mundo tá te olhando, tem luz, tem brilho, tem figurino, tem luz piscando, o som é alto, tem solo de batera. Então é um show, é performance, sabe? E aí eu tive que desenvolver essa questão que até então eu não tinha, porque o meu background era totalmente diferente. Aí eu fui pesquisar sobre stick tricks, malabarismo com baqueta, essas coisas, tal, jogar baqueta para cima, rodar, que a galera gosta. As pessoas vêm no circo porque elas querem ver coisa diferente. No circo tudo é muito visual, sabe? Então tem que ter essa coisa, tem que ter expressão corporal, tem que ter expressão facial. As pessoas estão te olhando e elas esperam essa interação da tua parte. A princípio eu era muito preso, porque eu não tinha essa expressão, não era natural de mim. Então eu precisei desenvolver isso de alguma forma. Demorou um pouco, mas como eu sempre fui muito de pesquisar e curtir caras que tem esse estilo, eu sempre tive essas referências para ter de onde aprender, sacou? E, enfim, é isso aí, a gente tá se divertindo até então. Pô, muito bom, velho. Porque era um dos pontos que eu ia também levantar, era isso, essa questão da atuação, né? E muita coisa no circo é permitido, né? Coisas que não caberiam em outras dinâmicas, como tu falou, Sim, na igreja, em até bandas que você tá acompanhando um artista solo, por exemplo, que você fica ali, né, de pano de fundo. No circo é o contrário, né, velho? Né? Tudo é, assim, o mais é mais mesmo, né? Literalmente, né? é bem por aí, porque a gente tem o set list, a gente tem todas as músicas de cada um dos números, e se você pedir, a gente toca a música inteira de cabo a rabo. Só que assim, como você falou, tudo é permitido. Então, por exemplo, a banda tem espaço para improvisar durante o espetáculo. Massa, velho. E é justamente por esse espaço que a gente tem para improvisar que a música de cada número vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente vai adicionando ideias novas, sabe? Tem um cara chamado Márcio Balas, ele é um dos maiores palhaços que existe no país. E uma coisa que eu aprendi com ele é que ele fala assim, ó, quando você faz um curso de palhaço, você aprende sobre o sim. O que é o sim? Quando você está interagindo com outro artista no palco, e ele começa uma piada, ele começa uma cena, ele começa alguma coisa, você não corta esse cara e leva a cena para outro lado. Você dá um sim para ele e você entra naquela piada que ele começou ali a contar na hora. Você começa a interagir junto com ele. Como é que eu aplico isso na banda? Quando um cara, o Edley, por exemplo, Edley é o tecladista, se ele lança uma ideia ali, um solo de alguma música, como a gente tem as mesmas referências, o que é que eu faço? Em vez de voltar para a música que a gente já estava tocando antes, porque eu quero tocar aquela música, eu dou um sim para ele.
e eu entro na onda com ele. Se eu conhecer a música, eu puxo o groove daquela música. Tu tá Massa, entendendo? velho. E o guitarrista nessa mesma onda. E aí a gente dá um sim um pro outro e a gente se permite improvisar e se permite crescer a música durante os espetáculos. Então tinha música que lá quando a gente começou era muito mais simples, eram temas bem mais simples, mais resumidos, e justamente porque a gente se permite, a gente vai criando coisas e adicionando ideias, sabe? Tem música hoje que é praticamente uma The Dance of Eternity, do Dream Theater. De tanta Massa, coisa, de massa. tanta sessão que a gente vai adicionando, e vai crescendo junto com o número, e o artista que está no palco curte e entra na onda com a gente. É uma loucura. Ô, Essa Eduardo, onda nesse da sentido, permissão é legal por causa disso. nesse Ah, sentido, uma pessoa que viu o show hoje e vê o show daqui a um ano é outro show, né, velho? exatamente. Eu costumo dizer às Isso é massa. pessoas que nenhum show é igual ao outro. Quem estava aqui recentemente com a gente foi Cláudio Infante. Uma honra muito grande receber ele. Eu Aí eu gravei com comentei ele justamente aqui. disso. Velho, Infante é ele é um cara sensacional. Sensacional, uma pessoa humilde, sabe, pra bem caramba. demais. Aí eu comentei justamente com ele, justamente isso com ele. O show que você viu hoje não vai acontecer nunca mais. Porque o que você viu hoje só aconteceu hoje. Amanhã é outro show. Aí ele perguntou assim: ah, por quê? Porque muda a equipe? Eu disse não, porque a gente toca em função do que está acontecendo no palco. Se vem uma ideia ali na hora, a gente executa aquela ideia. A gente toca um tema, a gente às vezes precisa encurtar um pouquinho a música, tu tá entendendo? A gente tem Uhum. exceções, está tocando uma sessão X de um determinado número. Enquanto o artista não sair daquela sessão e não for para a próxima, a gente não vai para a próxima sessão da música. Tu tá entendendo? Tudo é tocado em função do que está acontecendo Entendi. no palco. Claro que a gente se esforça para manter uma consistência e tal, mas é um show ao vivo. Show ao vivo está sujeito a acontecer às vezes até imprevistos, sabe? E aí entra a vantagem de ter uma banda no circo. Uma das vantagens que é ter uma banda no circo, que é poder ter essa dinâmica mais solta, mais improvisada, sabe? E a gente tem autonomia para fazer isso. A diretoria do circo confia na gente e eles dizem, ó, fica à vontade, cria à vontade, interage com a galera do jeito que vocês quiserem. Por isso que nenhum show é igual ao outro. A gente, apesar de ter o Isso. setlist, de ter tudo definido, a gente tem essa liberdade para interagir de acordo com o que está acontecendo ali na hora. Já chegou a acontecer, Eduardo, de, por exemplo, eu fiquei pensando aqui agora, em média, quantas músicas o espetáculo conta, com quantas músicas ele conta? Vou falar um pouco da disposição da banda também, que isso faz diferença, né? E a quantidade de cenas também, né? Se não rolou nenhuma, eu não vou dizer modificação de cena, mas algo que tu tenha, tipo, algum recurso que tu tenha aplicado, que foi incorporado até para modificar, de certa forma, alguma cena, alguma coisa do tipo, sabe? Tá. Eu estava conversando sobre isso ainda ontem com um cara que veio aqui assistir o show da gente, ele é guitarrista. Ele perguntou exatamente a mesma coisa. Cara, quantas músicas vocês tocam no show? E eu respondi para ele, eu não faço ideia. Eu não faço Caralho. ideia, porque cada música, cada número, a gente mistura. A gente tem muita coisa que a gente cria, que é inédito, que é original, mas a gente gosta de adicionar referências de outras músicas que a gente curte, porque os três cresceram ouvindo as mesmas coisas, então a gente adiciona coisas que a gente já conhece, ou a gente adiciona trechos de músicas que são muito conhecidas, porque geram uma identificação por parte do público, sabe? Em momentos específicos que a gente, por exemplo, num determinado momento a gente precisa que a galera participe mais, o público responda mais, então a gente bota uma música tal que a gente sabe que a galera vai curtir. Por exemplo, tem um determinado, uma sketch dos palhaços,
que um palhaço está tocando piano. E aí é um piano cenográfico, não um piano de verdade. E ele vai lá e toca. E aí o tecladista da banda bota lá um piano e toca e o palhaço fica ali dublando. E aí qual que foi a sacada dele para tirar o riso da galera? Ele toca, sabe aquela música do Pianinho das Branquelas? Velho, é uma loucura, assim, que a galera responde de um jeito que você não imagina, sabe? A gente vai soltando esses trechos, essas coisinhas, e a gente vai incrementando desse jeito. Em relação à quantidade de músicas, eu também não sei, porque cada número tem a sua música, mas é uma mistura. A gente tem 2 horas de show, velho. São, sei lá, É muita 15 coisa, né, números. velho? É coisa pra Uhum. caramba. Fora que a gente tem essa coisa de incrementar e misturar. A gente cria coisa da gente, mas a gente gosta, por exemplo, muito do Dream Theater, que eu já citei. A gente gosta muito de rock dos anos 80, sabe? Então, tem trecho de Guns N' Roses, tem trecho de Van Halen, tem trecho de não sei quem, de não sei quem. Toda essa galera dessa época, sabe? Então, é bem misturado. Eu só vou precisar da tua ajuda agora para voltar um pouquinho para a pergunta, porque acho que teve uns 3 pontos aí que tu levantou É, e eu não lembro eu tô muito bem. empolgado, eu tô empolgado. A outra questão era saber se algo que, sei lá, digamos um número que era de tal jeito, mas que tu trouxe algum recurso na bateria, sabe? Que tenha Sim, modificado o número, sabe? tá. Um cara comentou comigo uma vez sobre percussão sinfônica. Eu acho que foi esse o termo que ele usou, não tenho certeza. Porque a gente estava numa conversa que eu estava falando justamente sobre esse assunto. Tem muita parte de sketch que não tem música tocando, mas são Hum. necessários efeitos sonoros. E esses efeitos quem faz são a banda. Tudo, quer dizer, 99%, 99,5% do show é ao vivo. A música é tudo ao vivo. Em um trechinho ou outro, algo assim muito específico, que a gente vai usar um VS, vai usar um negócio. O pessoal às vezes chega e pergunta pra gente, cara, vocês usam muito VS, né? A gente diz não. Às vezes tem um número que o cara gosta de um determinado som com efeito ali na abertura dele, porque ele já usa aquele efeito há muitos anos e ele não quer se desfazer. Então a gente solta aquele efeitozinho ali e tal, não sei o quê, e a banda segue até o final do número, sabe? Mas tudo é feito ao vivo, inclusive os efeitos. E aí a gente traz essas coisas, fulano caiu, tem um efeito que eu faço lá com tambores ou com pratos, sabe? Alguma coisa assim. Tem esse tipo de contribuição, mas também tem a contribuição a nível de repertório. Então, por exemplo, chegou recentemente, sei lá, uns 6 meses, 5 meses, um artista que ele faz um número chamado parada de mão. A parada de mão é um número no qual o camarada fica de cabeça para baixo, ele se sustenta pelas mãos, com as pernas para cima, e aí ele envolve ali contorcionismo, equilibrismo, sabe? É um número de muita força, extrema força. Ele termina um número de 4 minutos extremamente suado, sabe? E aí o número impressiona por vários motivos. Quem trouxe a música desse número fui eu. Eu sugeri, cara, vamos meter aí Dream On, do Aerosmith, que é uma música que é de referência comum da banda. E rolou bem pra caramba, o cara gostou assim de cara, ele nem conhecia essa música, sabe? Massa, velho. Então, eu consigo contribuir tanto em relação a essa questão de efeitos e sonorização, quanto em relação a repertório. E claro que tem toda aquela brincadeira que a gente faz de expressão corporal, tal, não sei o quê. A contribuição da gente no palco, ela conta com essas questões, esses pontos, além de toda a contribuição fora do palco também, né? Porque a gente Uhum. presta atenção em luz, a gente presta atenção no tempo do espetáculo, a gente não tem narrador. Alguns circos contam com uma locução, né? Um cara que vai falando ali e tal, não sei o quê. No Circo a gente não tem essa locução. Então, quem dita o tempo do espetáculo é a banda. Acaba o número, quem vai chamar o próximo número é a banda, através da É a música, banda. através dessa interação. E aí, grande parte das músicas quem chama sou eu. Entende? De certa Então, o forma, tu, artista está tu és o ali. mestre de cerimônias do circo, né? Eu fiquei pensando aqui É agora. meio Você que puxa. é meio que por aí. A gente vai conduzindo o espetáculo e o tempo do espetáculo dessa forma, sacou? Terminou o artista, fez uma pose, Entendi. saudou o público, ele fica lá até que a banda chame a próxima música. E o pessoal da luz, a luz também é dinâmica, o cara tá ali controlando, falando, fazendo a luz na hora, bota uma luz colorida, bota um efeito, bota um negócio, não sei o quê.
ele também funciona em cima da banda, do que a banda vai ditando, do tempo que a banda vai ditando, entendeu? Então tem uma música tal, essa música tem, sei lá, Entendi. 7 sessões. Para cada sessão tem uma configuração de luz que o cara faz e ele faz em função da banda. Sacou? Então a gente vai editando e vai Entendi. trazendo esse tipo de colaboração também para o espetáculo. Tu falou em 15 números, né? Juntando o elenco, os atores e atrizes, a banda e o pessoal da luz, dá quantas pessoas? Tu perguntou o elenco inteiro do circo, desculpa. A galera inteira do Isso, do elenco. circo? Uhum. Olha, eu não tenho esse número. O pessoal às vezes fala 80, 100 pessoas. Eu não tenho esse número exato porque eu nunca cheguei a contar. Mas é bastante gente. Porque a gente tem a banda, tem a equipe de luz, temos muitos artistas, tem números que são uma equipe, não é um artista só. Então, às vezes Uhum. tem artista, tem equipe com 5, 6, 7 pessoas. Tem o pessoal do balé, sabe? Aí tem a turma da limpeza. Aí tem o pessoal que atende na praça de alimentação do circo. Dependendo de onde a gente tá, tem a equipe de segurança, entendeu? Então, varia, Entendi. varia. Às vezes é necessário mais gente, às vezes é necessário mais gente, às vezes a equipe de artistas, o corpo de artistas é maior, porque tem números feitos por equipes. Às vezes a maioria dos números é solo, então varia. Mas o número que a gente tem é em torno desse aí. O circo chega, então ele provém tudo, até a segurança também é tudo do circo também, né? Ele pega o Sim, chão, tudo. digamos, e monta tudo do É. zero, desmonta tudo, não é isso? Inclusive, tu lembrou de uma outra equipe que tem, que é justamente o pessoal de montagem e manutenção, que é uma outra equipe, são vários caras também, sabe? Sim. Quando o circo chega numa cidade, aliás, vamos começar pelo final da temporada, né? A gente tá no final da temporada aqui em Campo Grande, daqui a pouco o circo já vai embora. Então a galera vem desmontar o circo, tem a equipe fixa, certo? Do circo, tem a galera que está sempre aqui, mas às vezes o pessoal contrata a gente da cidade para ganhar tempo, para ajudar a Sim. carregar coisa para lá e para cá. O pessoal vai botar o circo abaixo, terminou o último espetáculo, no outro dia, no amanhecer, o circo já está desmontado. É muito rápido, sabe? Empacota tudo, bota dentro das carretas, leva, vai para a próxima cidade. Quando chega lá, dependendo de onde é a localização, às vezes, por exemplo, é um terreno. Num terreno aberto, a gente vai precisar providenciar água, providenciar luz elétrica. Aí já vai a direção, né? Conversar com a prefeitura, conversar com bombeiros, conversar com não sei quem, para deixar tudo certinho, documentação e alvará, o que for. Chama o Uhum. pessoal de segurança, geralmente é uma empresa de segurança. Quando é em shopping, por exemplo, a gente não precisa contratar a equipe de segurança, porque o shopping já provê isso tudo para gente, energia elétrica, água e tal. Mas a equipe de montagem está sempre lá para bater estaca, para aplanar o terreno com os tratores do circo, sabe? Para levantar tudo, montar, carregar ferro, aquela coisa toda. Então, é uma equipe Uhum. bem grande e varia bastante. Nossa, eu não vou arriscar de te perguntar quantas apresentações até agora, nesses 3 anos, que com certeza tu não vai lembrar. Mas, Cara, eu não faço não ideia. lembra, né? Eu não faço ideia. Eu já Mas, tentei em fazer essa média, conta. Ah, já tentou? já Mas tentei, em mas a média, gente assim, perde, pô. não tem noção não, Cara, né? olha, eu cheguei a desenvolver um site. Hum. E esse site eu terminei de colocar ele no ar. Eu acho que a gente estava em Olinda. E eu tinha um número lá de espetáculos que a gente tinha feito. Mas eu realmente não lembro. Eu realmente não lembro. Porque assim, Uhum. a gente passa em média 3 meses em cada cidade. Esse número varia. De acordo com o público, de acordo com, sei lá, o tempo que o pessoal quer passar naquela cidade. E a gente tem aí uma contagem de 10 espetáculos por semana. É um espetáculo por dia nos dias de semana, né, de segunda a sexta-feira, exceto a quarta-feira, que é a nossa folga. E no sábado e domingo são 3 espetáculos por dia. Então, você Puxado, tem velho. 4 espetáculos no dia de semana e 3 no sábado e no domingo. Então, são 10 espetáculos por semana. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Se você tem um mês aí com 5 semanas, vão 50 espetáculos em um mês, Facinho, isso. sabe? Boa. Então, só em Fortaleza a gente passou 6 meses.
Na Barra a gente passou 5. Em Olinda a gente passou 4. Aí passou mais 3 meses em Maceió, mais 3 meses em Jabotão dos Guararapes, sabe? Então, assim, é uma conta que a gente perde. Fora que existem também os espetáculos, às vezes existem espetáculos adicionais, né? Por exemplo, em cada cidade a gente faz o que a gente chama de espetáculo inclusivo. É um espetáculo feito geralmente de manhã, que é voltado para um público que tem autismo, que tem sensibilidade à luz e volume alto. Então é um espetáculo com luz estática, volume baixinho, a banda vai para o meio do palco, mas a gente usa violão. A batera, eu uso somente chimbal, caixa, bumbo, um splashzinho para fazer um efeitozinho assim, suave de vez em quando, uso uma baqueta acústica, é um negócio mais suave. Existem esses espetáculos extras que às vezes se adicionam ao expediente da semana. Então, assim, é difícil manter essa conta, sabe? Eu comecei, mas eu desisti porque não tem condições. A média de público, Eduardo, é a mesma ou tem formatos diferentes por conta da estrutura? Eu tô perguntando para saber qual foi o maior público que tu pegou, sabe, com o circo até agora, velho. O Cirque Amar, como eu falei, é um dos maiores circos que a gente tem na América Latina hoje, tanto por causa da grandiosidade do espetáculo, quanto por causa do tamanho da infraestrutura do circo em si. Então a gente tem capacidade na nossa, dentro da lona, né, para quase 2.000 pessoas assistindo o espetáculo, e o público varia, a quantidade de público varia muito, inclusive, de acordo com a cidade na qual a gente está. Porque tem cidade que o público é mais aquecido para esse tipo de coisa. Tem cidade que não tem tanta cultura de circo, então o pessoal não comparece tanto. Então tem essa variação, sabe? Que é natural. Quem trabalha com um Aham. evento em qualquer situação, você sabe que no lugar X ou no lugar Y, você vai ter um público que vai chegar mais ou não. É normal. Inclusive para todo o circo, é a mesma coisa, tá? Mas assim, quando a gente estava em Olinda, foi um negócio surpreendente, porque a gente tinha uma frequência muito grande de casa cheia. Assim, todo final de semana, deixasse era casa cheia, lotado, era muita gente. Na última semana foi um negócio assim absurdo. No último dia de espetáculo, que foram 3, a gente teve gente em pé nos 3 espetáculos. É No massa. último espetáculo, teve gente que não conseguiu entrar, porque ficou do lado de fora, que nem espaço para ficar em pé não tinha mais. Entendeu? E varia, a gente já passou por outras cidades que o público não era assim tão aquecido. Tinha um Uhum. público bom, mas não foi aquilo que aconteceu em Olinda, por exemplo, que aconteceu na Barra da Tijuca, por exemplo, que foram lugares que a gente tinha, sabe, muita gente, foi um negócio absurdo. Então, se você pergunta por média, assim, de muita gente, eu tiro pela quantidade de lugares que tem no circo. São quase 2.000 pessoas, eu não tenho esse número exato, sei lá, Aham. 1.901 quebrado, mas por aí a gente consegue imaginar mais ou menos. Aproveitando para falar das cidades, tu citou Olinda, citou alguns lugares no Rio de Janeiro. Quais foram os lugares muito massa de ter conhecido, velho, assim, sabe? Que foi diferente, que, Uhum. né, assim, que foi especial para tu. Os shows especiais, lugares especiais para tu que tu conheceu através do trabalho agora no circo durante esses 3 anos. Beleza. Eu ainda não rodei o Brasil inteiro, não passei por todas as regiões e eu nunca fui uma pessoa de viajar muito. Eu nunca esperava, eu nunca tinha planejado, por exemplo, vir para o Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro e no Cristo Redentor, aquela coisa toda. Eu sempre quis muito viajar, eu sempre quis muito trabalhar tocando bateria e viajar. E justamente porque eu tinha essas duas vontades juntas, quando eu cheguei aqui no circo, casou, sabe? Deu certo. Foi um dos motivos que me ajudou, inclusive, a enfrentar a questão da adaptação na vida do circo. Mas eu ainda não consegui viajar o Brasil inteiro. Nesses 3 anos, a gente passou por algumas cidades, rodou o Nordeste, estamos descendo aqui para o Rio, passamos pelo sul da Bahia, agora Rio, mas tem muito a se explorar ainda, sabe? Tem muito a se explorar. Mas lugares legais que eu posso citar, eu posso citar Olinda, porque apesar de ser um lugar que eu conheço, eu estava praticamente, literalmente em casa. A Uhum. experiência em Olinda foi um negócio, assim, indescritível, sabe? Porque a gente É estava com a outra galera Olinda da que você gente, conheceu, né?
Velho, Isso. foi absurdo, Outra experiência. porque a gente tava com a galera da gente, a gente sabia do que o público gostava, a gente tinha uma brincadeira que eu comecei lá de puxar a bandeira de Pernambuco no final do espetáculo, sabe? Na estreia, eu inventei de fazer isso assim, na doida, levantei a bandeira, a galera enlouqueceu, e a gente cantava o hino de Pernambuco, a gente cantava Elefantes, a gente fazia umas doideiras assim, sabe? Então era muito divertido, era muito legal por causa disso. Então foi uma das grandes experiências que eu tive assim em relação ao público, em relação ao espetáculo. Quando a gente veio aqui para o Rio, foi legal pra caramba, a gente começou pela Barra da Tijuca. E, para quem conhece, a Barra da Tijuca fica do lado dos estúdios da Rede Globo. E uma das coisas que aconteceu é que a gente foi participar de um programa na Rede Globo Nacional ao vivo de manhã, num programa chamado É de Casa. E a gente foi lá mostrar o trabalho do circo, falar um pouquinho. A gente levou alguns artistas e a gente tocou do estilo que a gente toca, no jeito que a gente toca, com o figurino da gente, com a maquiagem da gente, no programa É de Casa ao vivo pra galera. A gente, na época, divulgou isso pra caramba, pra todo mundo assistir. E, assim, foi um negócio absurdo, né? Eu tava morrendo de nervoso, eu lembro na época. A gente ia no dia anterior, ensaiava, passava tudo, mixava e tal. Aí tinha que voltar pro circo, ia ter espetáculo, no outro dia chegar lá para começar, né, fazer a gravação, tinha que chegar, tipo, 5 horas da manhã, foi um negócio muito doido, eu tava nervoso pra caramba. No estúdio não tinha muita gente, mas a gente sabia que tinha tipo 5 milhões de pessoas assistindo a gente. É Então isso, foi um isso. negócio assim, eu tava tenso pra caramba, mas a gente ficava brincando no camarim, tentando desapilar e tal, não sei o que. Entramos ao vivo e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu saí de lá elétrico, sabe? Tipo, velho, eu toquei na maior emissora, tal, não sei o que, pra todo mundo tal. E foi uma loucura. A gente tem esse registro, tá no site lá deles, ou acho que é Globoplay, não sei. Mas tem esse registro e a gente pode acompanhar esse negócio até hoje. A gente tocou uma das músicas mais complicadas que a gente tinha até então, e a gente ficou muito nervoso, mas foi muito legal. Foi muito legal, foi uma experiência única. E aí foi uma das coisas mais legais, dos lugares mais legais que eu toquei, foi justamente ao vivo, na Globo pra galera toda. Massa. Eu queria que tu falasse um pouco, velho. Tu falou aí tu citou a quarta-feira, né, como folga. O que é que tu Uhum, curte fazer no dia de folga, velho? Tu já me contou em off também que tem dias que até é preciso fazer manutenção, fazer pré-produção, né, do show, uhum. preparativos, né, enfim, alguma correção, algo do tipo. Eu queria que tu falasse o que é que tu curte fazer no dia que tu tem um day off, assim. Tu vai tocar bateria, não, né? Tu Tá. deve fazer outra coisa. Né, exatamente, exatamente. Quarta-feira é o dia que eu faço o máximo possível para não estar no circo, porque é o momento que a gente precisa desopilar. Então a gente vai dar uma volta, vamos sair, vamos juntar com a galera toda. Às vezes a gente procura barzinhos de rock na cidade. Toda cidade que a gente chega, a gente Eu costuma vi, eu procurar esse vi. negócio. Por quê? Pois Eu é, vi postagem porque aí tua. a gente vai ouvir outra galera, a gente vai ouvir outras músicas, a gente vai fazer amigos com esses caras de outras bandas, tu tá É ligado? massa. E a gente, através dessa galera também, a gente tem indicações de outros lugares legais para sair. Teve meu aniversário recentemente, vieram meus pais para cá. Eles vieram comemorar o meu aniversário aqui no Rio. Saíram de Recife e vieram para cá. Aí, velho, a gente passou o dia fora. Fomos eu, minha esposa e eles para o Cristo, para dar uma volta no centro do Rio, tal, não sei o quê. A gente faz esse tipo de coisa. A gente quer sair do circo. Porque a gente já passa muito tempo aqui dentro. E aí, qualquer rolê, visita para um amigo que a gente faz na cidade, esse tipo de coisa é legal de fazer. Tem essa onda do patins, que eu gosto de fazer também. Eu chego nas cidades, tem grupos de patinação, então eu vou lá, fico amigo da galera. É legal porque a gente vai explorando a cidade de patins, sabe? Não sei o quê. Esse tipo de coisa também é muito legal de se fazer. Mas gente de circo é muito festeira. Então sempre tem um churrasco, sempre tem um negócio que a galera junta e tal.
nunca falta coisa para fazer no circo, sabe? Seja trabalho ou diversão, sempre tem alguma coisa para fazer. Massa. Voltando pra bateria um pouco, histórias de Tá. bastidor que tu possa contar. Aham. E Algum, tu possa contar é né? ótimo, né? Porque eu vi Eu tanta sei que tem um coisa. monte que tu não pode. Tanto na bateria e também na coisa do convívio, né? Porque eu fico pensando que, de certa forma, é uma tua segunda família, né? Tipo, é muita gente que passa Sim, na estrada, com muita gente, velho. E sim, tu convive mais com essas pessoas do que com teus pais, por exemplo. Tua esposa sim. tá contigo, né? Tá viajando Sim, ela contigo mora sempre, né? comigo. Isso, mora Massa, comigo. massa. Ah, tá. Explica um pouco isso, É o velho. seguinte. Boa. Show ao vivo, quem toca em show ao vivo sabe que a gente tá sujeito a todo tipo de coisa, né? E às vezes a gente tá doente, às vezes a gente tá num dia meio estressado com algumas coisas, às vezes a gente não tá com a mente tão solta assim pra. Enfim. Às vezes a gente tá estressado, às vezes a gente não tá legal. Tem que subir no palco e tem que dar conta do show, tá ligado? Como já dizia o Queen, o show tem que continuar, Isso. sacou? Tem que dar conta. Já aconteceu. Pronto, eu citei a questão da tendinite, né? Que me deu um tempo atrás. Eu estou procurando formas de tocar que não me atrapalham, que não causam essa tendinite. Mas, velho, às vezes incomoda no meio do show, sabe? Às vezes acontece. E a gente tem que dar Uhum. conta. Procura algum exercício, alguma coisa. Tem amigos que ajudam a gente e tal. Graças a Deus tem sido algo que não tem acontecido com tanta frequência. Eu já tive mais problemas. Hoje em dia eu tô mais de boa em relação a isso. Mas assim, velho, às vezes dá dor de barriga no meio do show, E sabe? aí? E tem que dar conta, tem que segurar, velho. Já teve caso, o guitarrista ele tem noção de bateria pra caramba. Já teve um dia que eu dei um alô pra ele, disse, velho, vem cá, vem cá, corre aqui, segura a bateria, que daqui a pouco eu volto. Já aconteceu. Às vezes eu tenho um problema com refluxo. Refluxo, Sim. para quem não sabe, dos sintomas, uma das consequências, é basicamente o que você comeu volta, sabe? Às vezes não volta, às vezes você não vomita propriamente dito, mas fica uma sensação estranha, sabe? Fica uma coisa assim. E eu sempre quero segurar o show até o final. Os meninos já falando pra mim, velho, sai um pouquinho, descansa um pouquinho o número, bruxo toca aí e tal, não sei o quê. E eu disse, velho, eu quero terminar o show. Volta lá pra guitarra, vamos embora, eu vou segurar o show, vou aqui devagarinho e tal, não sei o quê. E a gente termina, a gente sempre entrega. Mas a gente tá sujeito a esse tipo de coisa, sabe? A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no espetáculo. Como eu falei, a gente toca em função do que está acontecendo no palco. Às vezes acontece um acidente com um artista que está lá. Acontece, é show ao vivo, a gente está sujeito. E a gente fica preocupado por quem está no palco, porque são amigos da gente, como você falou, você está uma família. Você tem que ter a cabeça fria para saber o que fazer na hora. A gente não deixa o show em silêncio. Se um artista, por exemplo, passa mal, não pode parar o show e apagar a luz e ficar em silêncio. A gente tem que saber o que fazer. Ah, vai chamar o próximo número, a banda vai tocar o quê? Vai tocar como? Tu tá ligado? E a gente Uhum. tem que segurar o show dessa forma. Tem essa questão psicológica também na hora do espetáculo. Já aconteceu de eu estourar, por exemplo, a pele de resposta da caixa. Eu nunca esperava Eita que isso porra. fosse acontecer. Você espera quebrar, rasgar a pele batedeira, mas a de resposta, velho, já estourei 2 vezes. E como não é algo que você espera, pele de caixa tem reserva. Pele de resposta não tem, velho. Você não espera rasgar a pele de resposta. Eu Você nunca nem, ouvi é, ninguém nem contando esse tipo conta de com coisa. isso. É. Da primeira vez que isso aconteceu, eu disse, meu irmão, que parada é essa? A caixa tá com um som estranho, eu não sabia o que era. A caixa tá com um som estranho, eu pensava que o técnico do som tava mexendo na equalização, alguma coisa assim, porque não tava chegando o som de esteira. Eu disse, meu irmão, o que tá acontecendo? Será que a esteira soltou? Aí eu botei a mão para ver se a esteira tava fixa. E quando eu botei a mão embaixo da caixa, eu senti a pele tinha rasgado, o dedo entrou. Aí eu Eita disse, porra. eita caramba, velho, agora o que é que eu vou fazer? Eu tava antes da metade, tava na primeira metade do espetáculo ainda, a gente tem um intervalo no meio, né? Eu tava antes no meio dessa primeira parte. E agora, velho, agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não dá pra ficar a caixa desse jeito, caramba. Eu precisava de uma pele de resposta de 14 polegadas. E eu tinha um tambor na minha bateria que tem 14 polegadas além da caixa, que é o surdo, um surdo de 14 polegadas. O que é que eu fiz? Eu segurei até o intervalo, virei esse surdo de cabeça para baixo, tirei a pele de resposta dele, botei na caixa, botei de volta a esteira, falei com o diretor lá, velho, eu tô precisando de 10 minutos aqui a mais.
teve uma emergência aqui, aí ele disse, não, beleza, Edu, segura aí, quando tu tiver ok com o teu equipamento, tu me dá ok, a gente continua o show. Tirei a pele de resposta do surdo, botei na caixa, afinei de volta, botei a esteira, deixei tudo pronto, falei pro técnico de som, ó, o som do surdo aqui, o primeiro surdo vai ficar um pouquinho estranho. Obviamente, estava Isso. sem a pele de resposta. Vai ficar um pouquinho estranho, mas é necessário até terminar o show de hoje. Aí, não, beleza, vamos embora. Botei lá, segurei a caixa, voltou o som de esteira, voltou tudo de boa. Porque, velho, a gente tem que rufar, a gente tem que fazer essas coisas. Se não tem esteira, a caixa fica parecendo um timbal, alguma coisa assim, sabe? Fica bem horrível. Consegui resolver o problema, a gente segurou até o final do show. No dia seguinte, fui na loja, comprei uma pele de resposta para a caixa, devolvi a pele de resposta para o surdo e tava tudo de boa. Pois bem, algum tempo depois, o que aconteceu de novo? A pele de resposta estourou de novo. E foi a segunda Caralho. vez que isso aconteceu. Aí, pelo menos, eu já tinha uma estratégia na manga, né? Fiz a mesma coisa e, enfim. Pele batedeira a gente tem reserva. Para os outros tambores eu tenho reserva. Mas tem coisa que você não espera que vai acontecer, sacou? Baqueta eu tenho reserva. Mas pele de resposta você não espera Mas a estourar. pele. Edu, fala aí também, velho, na parte baterística que eu sempre gosto de perguntar, galera, o teu set, o que é que tu usa, o que é Uhum. que tu não curte usar? Eu fiquei Tá. pensando até aqui, será que não tem nada que Edu usava antes do circo e que deixou de mão? Ou até ao contrário, algo Uhum. que tu não, assim, que tu nunca usava e viu necessidade, sabe? Como é que tá montado o teu set agora? E aproveita Massa, para falar das massa. tuas parcerias também, velho. Show. Bom, eu sempre gostei de bateria com muitas possibilidades. Isso é, não necessariamente uma bateria grande, mas bateria que tivesse alguns equipamentos, alguns acessórios que me permitam me expressar um pouquinho melhor. Atualmente eu uso uma bateria, uma Nagano. A Nagano não fabrica bateria com dois bumbos, mas eu queria uma bateria com dois bumbos. E eu encontrei um cara que estava vendendo um bumbo avulso do mesmo modelo que eu usava, com a mesma medida, 22 por 18, o bumbo padrão do rock, do metal. E aí eu coloquei ele lá. A minha bateria ela é toda customizada por mim mesmo. Que Eu, massa, velho. eu sou feito Lulu Batera, que é um cara que sempre aprendeu a modificar o equipamento dele, restaurar o equipamento dele, meio que por causa dessas questões, essas limitações que a gente tinha, principalmente no início. Às vezes é difícil comprar um prato novo, comprar um pedal, comprar um equipamento assim, e a gente aprende a fazer o equipamento da gente durar mais. A gente aprende a fazer essas modificações, esse tipo de coisa, sabe? E aí eu aprendi uma forma de fazer uma modificação da bateria. Eu revesti a minha bateria com adesivo automotivo. Sim. Não é uma técnica aprovada pelos grandes fabricantes de bateria, é somente uma coisa que eu tive a coragem de fazer e fui lá e fiz, entendeu? Recomendo Uhum. para quem quer fazer? Eu não vou recomendar, não. Cada um é responsável pelo seu equipamento. Eu, eu fiz no meu e ficou bonito pra caramba. A bateria originalmente ela tem outra cor. Eu deixei ela toda branca porque tem mais destaque no palco. Um dos caras que eu tive a referência Boa para ideia, fazer velho. isso foi o batera do Dr. Sim. Como que é o nome dele mesmo? Ivan Buzik, né? Ivan Buzik, então. Eu vi aquele DVD que a galera tocava lá, ele tinha uma bateria com dois bumbos, toda branca, tal, não sei o quê. E era a imagem que eu tinha na cabeça de uma bateria branca. Eu via como aquilo ficava destacado naquele espaço ali que eles tinham, mesmo com fumaça, com luz de outras cores, a bateria sempre aparecia. Aí eu disse, velho, eu vou fazer essa mesma onda. Revesti a bateria de branco e ficou lindo. Quando eu cheguei com a bateria branca no circo, originalmente eu tocava com essa mesma bateria no circo, mas ela era em outra cor meio café, meio, sabe, meio amarelado, laranja e tal. Uhum. Aí, quando eu cheguei em Olinda, a bateria estava toda em casa, eu levei ela para limpar ela totalmente. Fiz essa modificação, cheguei com a bateria totalmente nova. Era praticamente outra bateria, né? A galera enlouqueceu, curtiu pra caramba. Eu sempre fui muito visual, me preocupo com essa coisa do visual. A minha bateria ela tem uma montagem simétrica, justamente para ter um apelo visual um pouco mais interessante. Mas hoje eu tenho mais possibilidade de ter uma bateria maior com mais coisas, então eu vou ter com certeza, sacou? Porque antes, cara, eu lembro quanto tempo eu sonhava em ter um China. Hoje eu tenho, sei lá, 3 Chinas, fora os, Recurso, né, os velho? 5 Chinas que eu tinha antigamente, do setup velho.
Uhum. sabe? E aí hoje eu sou orgulhosamente parceiro da Domini Symbols, que para quem não conhece é uma fábrica de pratos brasileira, fabrica pratos em Liga B20. Todas as séries da Domini são produzidas em Liga B20, cada um com seu acabamento, com seu padrão de martelamento, sabe? Padrão de usinagem, cada série com sua sonoridade própria. E eu escolhi um setup que atende bem a sonoridade que a gente usa aqui. Da Domini eu tenho 3 Chinas da série Dante que são maravilhosos. Quando eu conheci Francisco Domini, lá em Olinda, num evento de lançamento do prato de Augusto Silva, eu estava Eu por lá, tava eu lá conheci também. ele, eu falei para, olha aí que massa, eu falei para ele sobre como era importante o som de China para mim. Ele disse, cara, você tem que conhecer a série Dante. Eu já conhecia a Domini já há alguns anos, né? Eu sempre fui muito de pesquisar sobre equipamento, quem está fabricando, como é que se faz, tal, não sei o quê. E eu curti de cara a Domini já quando eu conheci, há sei lá quanto tempo atrás, alguns anos atrás. E ele me falou desses Chinas. E aí, quando eu fui convidado para participar, fazer parte do time da Domini, eu fui nos Dante, com certeza. Meu amigo Júnior Eugênio, que também é endorsee da Domini, ele me indicou também esses mesmos Chinas. Eu fui neles e eu não errei. Sabe, eu tenho 3 Chinas, um de 16, um de 17, um de 18 polegadas, que são assim meu xodó. Eles são o meu xodó do setup, fora o meu Ride, que é um Mega Bell, também da série Dante, mas é uma subsérie chamada Dante Stadium, que é uma série Dante um pouco modificada. Ele, por exemplo, ele é mais espesso, ele tem mais volume, sabe? Ele tem um acabamento um pouquinho diferente e ele tem essa cúpula enorme que para quem toca rock, quem toca metal, essas coisas, sabe que ajuda a gente pra caramba, porque nesse estilo a gente usa muito som de cúpula. Então a gente tem uma cúpula mais expressiva, mais sonora, mais fácil de acertar porque é um alvo maior, sabe? E eu curto demais, demais esse meu ride. Em relação a baquetas, eu tenho eu não tenho parceria de baquetas ainda. Quem estiver ouvindo e quiser chegar junto, é só dar um alô. Mas eu uso geralmente baquetas 5B com ponta de madeira, sabe? Foi Massa. uma outra adaptação também que eu passei. Eu passei a vida tocando com 7A. Chegava aqui no circo, eu ia tocar com 7A, parecia que eu estava tocando de hashi, sabe? Eu tenho que É. ter volume, eu tenho que ter pressão. E eu tinha que fazer muita força para tirar mais som da bateria. Não que a mixagem não me ajude com isso, claro que ajuda, eu consigo ter volume sem fazer força, mas assim, tem toda uma questão de expressão corporal, daquela coisa, e você não toca num show de rock levinho, alisando a bateria. Você toca com pressão, você toca com Uhum. punch, com pegada. Tem uma baqueta mais pesada e me ajudou em relação a isso, por isso eu uso baquetas 5B, para mim são o peso ideal. Mais pesado que isso aí já me atrapalha um pouco. Mas atualmente é isso. Massa. Mais uma vez, sobre os meus pratos. Para quem conhece a Domini, eu uso crashes da série Dante, eu uso crashes da série DNA, que são pratos com som mais explosivo, que tem uma resposta muito rápida. E para mim me ajuda muito a dar esses ataques assim mais cortantes. Eu tenho os meus Chinas que eu adoro. Eu uso também 2 splashes bem pequenininhos de 10, 8 e 10 polegadas. Eu uso 2 pares de chimbal, um da série Dante, um da série DNA, um da série Aqua, um chimbal triplo de 15 polegadas. É um chimbal que ele tem 3 pratos, velho. E é, Porque são velho? 3 pratos com pesos diferentes. É uma doideira, é uma doideira. Você tem um prato mais fino, um thin, você tem um medium e você tem um heavy. E aí você pode alterar essa configuração para ter uma Que variedade de massa, velho. sonoridade de acordo com o que você quer. Atualmente eu uso o thin, o fininho em cima e o heavy embaixo, no bottom. Foi a sonoridade que mais me agradou. E eu uso também um chimbal de 14 polegadas da série DNA, fechadinho ali, principalmente que eu estou usando o pedal duplo e tal. Meu setup é esse. Eu tenho um stack também, formado por 2 mini shiners da série Dante, também um de 8 e um de 10 polegadas, que é o caçulinha da família. É o pratinho pequenininho ali que tá ali, eu sempre faço um efeitinho com ele, eu adoro esse stack.
E eu estou muito Massa. feliz, né, de estar usando a Domini, porque é uma fábrica nacional, eu sou um entusiasta da indústria nacional, do empreendedorismo, eu respeito muito o Francisco Domini por isso, por ter entrado no mercado que, velho, você não conhece ninguém fabricando prato. É uma marca aqui, uma marca ali, tal, não sei o quê. Mas, tu sabe, não é um negócio que é um mercado aberto, que você entra com facilidade, que você faz uma faculdade, não sei o que e vai. Esse cara teve que ir para a Turquia, teve que conhecer a galera de lá e descobrir como é que se fabrica e quebrar muito prato martelando, até ter o conhecimento dele e conseguir fabricar prato com qualidade ao ponto de ter gente que pagasse por isso, sabe? E depois foi Isso. contratando mais gente, foi treinando mais gente para aumentar a demanda, atender a demanda do público. E hoje a Domini já é uma fábrica muito grande, eles estão localizados lá em São Paulo. Quando o circo estiver em São Paulo, me espere, Chico, vou lhe fazer uma visita. E a fábrica hoje é maravilhosa, né? Tem vários setores, muita gente produzindo, muito conhecimento sendo divulgado para todo mundo. Francisco teve, inclusive, recentemente num encontro de Smiths, que é a galera que trabalha fabricando pratos na Califórnia, eu acho, não sei, nos Estados Unidos, representando o Foi, Brasil. Um orgulho pra eu vi o gente, né? post também. Eu vi. Acompanhei, até Muito repostei também na legal, página do Instagram. Muito foda. velho, E ele muito legal, compartilhando muito conhecimento legal. com todo mundo, né? Se eu não me engano, ele levou produto de Todo outros mundo. artesãos daqui também. Levou pra lá. Isso é massa, velho. Isso. Isso é Ele é um massa. cara que ele tem essa coisa. Ele não quer guardar o conhecimento dele só para ele. Ele acredita que o conhecimento é mais, ele tem mais valor quando ele é dividido para outras pessoas, né? Perfeito. Tá ligado? E ele ajuda a galera, dá Chico informação. tá me Você vai devendo um lá no episódio Instagram da também. Domini, olha aí, Chicão, a Tá me gente devendo. quer você aqui, Vai velho. sair. Ele mostra no Instagram da Domini como é todo o processo de fabricação dos pratos, desde a produção da liga, porque ele não adquire a liga pronta, ele adquire um material separado, faz a mistura do estanho, de tudo que é necessário para produzir a liga do jeito dele. Você acompanha tudo, martelamento, usinagem, embalagem, como ele aplica o logo nos pratos, você vê tudo lá. O conhecimento está lá para todo mundo. Isso é muito legal. Repercuta. Episódio cheio de informação, de Aham. conhecimento, velho. Até Se agradecer você por ter marcar mais, aceitado. se marcar mais Sim. 4 episódios, a gente tem assunto para conversar. Mas eu não posso deixar passar. Tu é um cara que me aproximei mais recentemente, mas o teu rosto não me era estranho aqui em Recife. Eu acho que a gente chegou a Aham. tocar em eventos independentes lá atrás. Era um rosto conhecido. E talvez também um rosto conhecido meu do audiovisual também, já que tu trabalhou com isso também. Eu também tenho a formação em comunicação. De Que repente, massa. mas a gente já esteve no mesmo lugar e não lembrava, né? É É, possível, é possível. mas saber de tu, o comecinho das bandas, tu falou que começou tocando na igreja, né? Quais foram os bateristas Sim. que te inspiraram, assim, velho, que te fizeram querer tocar bateria? Fala um pouco do teu estilo, assim, o que é que tu transita dentro das dissidências? Tu é mais voltado pro rock, mas dentro disso, sabe? O que é que tu curte mais? Beleza. E quem te inspirou, velho? Tá, a minha primeira grande referência foi o meu pai. Ele era baterista, tinha uma banda lá para idos dos anos 70, 80. Eles tocavam em barzinho, tocavam esse tipo de coisa. Tocavam Renato Seus Blue Caps, tocavam Folhas, tocavam essa galera, sabe? Leonardo Sullivan. Eu sou de 90, eu não acompanhei essa história dele, eu não vi essa história dele, não testemunhei. Mas lá pro meio da década de 90, o guitarrista da banda dele, que mora, sei lá, 4 casas depois da gente, 5 casas depois da gente, ele juntava esses mesmos músicos da banda, inclusive o meu pai. Ele tinha um estúdio no fundo de casa e a galera chegava lá para tirar um som na tarde de domingo, só para relaxar um pouquinho, sabe? Passar um tempo, tal, não sei o quê, se divertir. E eu acompanhava o meu pai. E foi aí que eu passei a gostar de batera, porque eu via o meu pai tocando, sabe? E tanto que eu ia e olhava e prestava atenção em tudo. Uma vez o meu pai saiu do estúdio, foi lá no banheiro. Quando ele voltou, ele ouviu alguém tocando batera. Era eu. Tava sentado lá na batera, tocando com os caras. Eu não sei nem que idade eu tinha nessa época. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Eu não tenho
Mas eu lembro desse dia muito bem. Foi a minha primeira experiência tocando bateria. E eu parece que eu tô querendo inventar algum fala bonito assim, mas foi a minha experiência real. Quando eu saí da bateria naquela primeira vez, eu sabia que eu ia tocar bateria pelo resto da minha vida. Eu não tô falando de profissão, eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando nada disso. Eu não tô falando de trabalhar tocando bateria. Eu tô falando de tocar bateria, independente de qualquer coisa. Sabe? Tocar bateria mesmo, profissionalmente, né? Tocar bateria profissionalmente mesmo foi o que aconteceu 20 anos depois. Isso é 3 anos atrás. Sacou? Mas era uma certeza que eu tinha. Então, meu pai foi minha primeira grande influência. É, como eu cresci na igreja, tinha os bateras que tocavam lá na igreja. O batera que chegou a me dar aula lá no início chama Adson Marques, é meu amigo até hoje. Eu tive a honra de receber ele no nosso espetáculo quando a gente estava lá em Olinda. Para mim foi uma experiência muito emocionante, porque eu tinha o meu primeiro professor de batera ali me assistindo e feliz e comemorando aquela coisa toda, sabe? Depois um grande cara que me influenciou também no início, principalmente e até hoje, para além da bateria, até no lado profissional, no lado pessoal, é um baterista chamado Júnior Eugênio. Quem é de Pernambuco conhece esse cara, porque ele movimenta muito a cena da bateria lá em Pernambuco. Ele é de Caruaru, é um cara extremamente influente, já deu aula para 10 milhões de pessoas. Mais para frente foi quando eu conheci o metal, conheci esses outros estilos. E aí eu conheci o Angra, né, que é uma banda brasileira. O batera na época era aqueles Priester. E depois eu conheci o Dream Theater com o Mike Portnoy. E esses dois caras me influenciavam muito. Nessa época eu via 3 bandas com muita frequência. Era o Angra, o Stratovarius, com batera Georg Michael e o Sonata Ártica. Eu vivia ouvindo essas 3 bandas durante a minha adolescência. E eram caras, dessas 3 bandas, que tinham muito essa questão da precisão e pressão, sabe? Consistência quando eu estava tocando. Então foram caras que influenciaram a minha forma de ver a batera nesse sentido. Eles trouxeram toda essa carga de precisão quando tá tocando, de consistência. Mais pra frente eu fui conhecendo outros caras de outros estilos. Aí eu conheci o Steve Smith, porque eu conheci uma banda chamada Journey, que até hoje eu gosto muito, é uma das minhas bandas favoritas da vida. E fui conhecendo outras coisas diferentes, né? Eu posso citar Simon Phillips, que depois tocou no Total, mas eu conheci ele tocando coisas antes do Total. Lá em Recife a gente tem Augusto Silva, que é um batera de frevo, assim, um cara indescritível. Uma das referências que eu tenho dele, por exemplo, é que no setup dele, o China principal dele tá do lado esquerdo. E uma vez eu saí da faculdade, fugi da aula de cálculo e fui assistir Augusto Silva lá no Conservatório Pernambucano. Foi a primeira vez que eu vi ele ao vivo e ele tinha aquele China enorme do lado esquerdo. Até hoje eu tenho 2 Chinas, mas o China que eu mais uso é o do lado esquerdo, porque eu usei China do lado esquerdo exclusivamente por muito tempo. Até hoje meu China principal é o do lado esquerdo, apesar de eu ter 2. Eu posso citar Benny Greb, que é um cara pelo qual eu tenho um respeito enorme, é um batera alemão. Eu posso citar Pat Torpey, que é um cara mais do hard rock, tocou ali com o Mr. Big, que eu conheci através de Walter Lopes, que foi batera do Oficinas de 3, hoje tem um outro projeto chamado Judas o Outro, e mais pra frente também outros bateras que tem uns grooves diferentes, né? Um cara que me influencia muito em relação ao groove é Ricardo Confessori, que é um gênio em relação a isso. E depois, fugindo dessa onda toda de rock e tal, não sei o que, eu fui conhecendo outras bandas que têm um estilo totalmente diferente. Eu posso citar, por exemplo, o Snark Puppy, que fez um show aqui no Rio de Janeiro, e eu tava morrendo porque eu não pude assistir esse show deles, porque a gente tava trabalhando aqui. Conheci o ABBA um pouco depois, que é uma banda que até hoje eu gosto muito, é extremamente simples. É Isso. pocket do início ao fim, mas eu curto pra caramba. Eu posso citar um cara, eu acho que ele é de Israel, chamado Eyal Lamir, que é um cara que mudou assim a forma de ver música, tá? Sabe? É um negócio mais fusion, é um negócio com muita métrica irregular, sabe? É um quebra-cabeça a música dele. Eu conheci lá para 2012, 2013. Esse eu vou procurar, não Tem umas conheço bandas não. que eu indico com certeza. Eyal, E-I-Y
EYAL. EYAL Amir. Eyal Amir. Outras bandas de menor expressão, eu cito aí a Kings Kaleidoscope, que foi uma banda que eu conheci também lá para 2014. São estilos bem diferentes, sabe? Mas eu gosto de ouvir coisas diferentes porque tudo isso eu trago para o meu trabalho. Todas essas bandas que têm estilos diferentes, eu trago para o rock, velho. Porque a música que a gente toca aqui, ela não é somente sonora, ela é também visual. Porque tem toda essa questão da expressão, os guitarristas vão no meio da galera, toca guitarra no meio da plateia, sabe, no meio do palco, é uma doideira. Então tem toda essa questão envolvida e eu aprendo de todo mundo, né? Só enriquece. Muito bom. Eduardo, velho, te agradecer pela participação mais uma vez. Eu fico agradecendo a todo mundo aqui várias vezes. Eu agradeço em 5, 6 vezes a cada pessoa, velho. Cada vez que. Nem velho, sinto. mas isso Mas não é uma coisa ruim, tá ligado? Né? Eu agradeço também, eu já agradeci e agradeço mais uma vez, porque eu acho que o trabalho do Repercuta é um trabalho muito legal. O trabalho que tu desenvolve na internet é um trabalho muito massa, velho. Eu já te falei isso. Da primeira vez que eu ouvi, quando eu conheci o podcast, eu achei muito massa, porque justamente é uma parada feita para esse público da gente, né, baterista e tal. E não precisa ser somente baterista, qualquer músico pode vir curtir o trabalho da gente. No meu Instagram eu não sigo só batera, eu sigo guitarrista, sigo galera que canta, gente que tem coral, sabe? Porque a gente aprende de todo lado, velho. Não tem para onde, você aprende pra caramba com um cara que toca piano, clássico, sei lá, violino. Você aprende dessa galera toda, todo mundo tem o seu valor, né? Todo mundo tem sua bagagem, sua história para contar, sua experiência para dividir, e eu acho que esse seu trabalho é muito legal. Eu fico realmente muito feliz, me sinto privilegiado por estar aqui, por ter sido convidado. Muito obrigado de verdade pelo convite. Eu estou muito feliz e espero que a minha bagagem aí ajude alguém, ou que seja pelo menos interessante de ouvir de alguma forma. Você pode ter certeza que sim. Galera, esse foi Eduardo Duna, baterista recifense, que tá rodando no Brasil. Ele compõe a banda do Cirquemar já há 3 anos. Satisfação total aqui no Repercuta Podcast. É isso. Sim. É isso. Beleza. E tamo junto, velho. E quem vier pro lado de cá, eu vou ficar de olho, quem vier pro lado de cá eu vou assistir. Que massa, que massa. Não, Isso. Quando a gente voltar por aí, você vai ser convidado da gente, com certeza. Oh, valeu, Beleza? valeuzão mesmo, viu? Uma Se honra cuide, ter viu, velho? participado com você, meu velho. Muito obrigado. Valeu Satisfação mesmo. total, um abração. Qualquer coisa é só falar, tamo aqui, viu? Tá, se eu puder ajudar de alguma forma, é só dar um alô. Tô aí no WhatsApp, é só dar um alô. Tá bom, novo. Fica com Deus aí, viu, velho? Obrigadão. Você também. Um abraço. Tchau. Um abraço.